não trazendo ou não apresentando a genealogia de Jesus, ele vai apresentar que Jesus tem um pai. É interessante porque não tem genealogia, mas tem um pai. E é interessante porque Marcos começa dizendo: princípio do evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Isso quer dizer, ele não tem genealogia, ele é apenas um servo, mas ele tem um pai. E eu quero te dizer nessa noite, que este pai, ele já se encontra aqui presente na minha e na sua vida. Quando Marcos apresenta Jesus como servo, ele não vai apresentar como qualquer servo. É interessante porque os romanos naquela época eram das nações mais autoritárias, era quem tinha posse, era quem tinha autoridade. E Marcos, quando ele apresenta Jesus aos romanos, ele vai apresentar que Jesus é servo, mas é um servo com autoridade. Como assim, presbítero? Eu explico a você. Se você for ler o evangelho de Marcos, você vai entender que no capítulo de número 1, Jesus é um servo que tem autoridade sobre os demônios. Por quê? Jesus está na sinagoga, um demônio se manifesta e Jesus vai dizer: cala-te, sai dele agora, mostrando a autoridade que ele tem. No capítulo de número 2, nós vamos encontrar o servo com autoridade de perdoar os pecados. Por quê? Os amigos levam o paralítico até Jesus, e aí Jesus, vendo a fé deles, diz: olha, filho, os teus pecados são perdoados, mostrando que ele é o único que tem autoridade para perdoar pecado. Ei, meu irmão, se você entrou aqui ainda com pensamento de culpa, não se preocupe, porque através de Jesus todos os seus pecados já estão perdoados. No capítulo de número 3, nós vamos entender que Jesus, ele tem autoridade sobre o sábado. Os homens estão com medo, estão perguntando: é lícito curar também no dia de sábado? Aí Jesus disse: para vocês saber que o Filho do Homem tem autoridade para o sábado, ele cura a um homem de uma mão mirrada. Então Jesus é um servo, mas é um servo que também tem autoridade sobre o sábado. O capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos, ele vai nos mostrar a tríplice autoridade de Jesus. Como assim? A primeira, através dos demônios que estão sobre o gadareno. Jesus atravessa até a cidade de Gadara e expulsa a legião daqueles homens, para mostrar que ele tem autoridade sobre todos os demônios, sobre toda e qualquer legião. A segunda autoridade, no capítulo 5, é sobre a morte que está sobre a filha de Jairo. Jesus, ele vai até a casa de Jairo, ele cura a filha de Jairo, para mostrar que ele tem poder também sobre a morte. E a terceira é a mulher do fluxo de sangue. Para quê? Para mostrar que ele tem poder também para curar. Essas são as autoridades de Jesus, a qual nós encontramos no Evangelho segundo escreveu Marcos. Porém, no seu capítulo de número 4, nós vamos encontrar Jesus mostrando a sua autoridade sobre as forças da natureza, sobre o vento e o mar. É interessante porque o capítulo de número 4 do Evangelho de Marcos, ele vai começar dizendo que Jesus, ele está ensinando, e a multidão é muita, e por ser muita, Jesus, ele vai e pega um barco emprestado para começar a ensinar. E Jesus, ali naquele momento que ele pega o barco para ensinar, ele faz daquele barco um púlpito. E é interessante a gente frisar algo bastante interessante aqui, porque mesmo Jesus usando o barco como púlpito, nós temos que entender que nem todo barco é um púlpito, mas todo púlpito, ele é um barco. Como assim? No barco, irmãos, a gente pesca para matar, mas no púlpito a gente pesca o que está morto para dar a vida. E quando Jesus, ele usa o barco para começar a pregar, a palavra de Deus vai dizer que ele fala em 4 parábolas. A primeira delas é a parábola do semeador. A segunda dela é a parábola sobre a candeia. A terceira dela é a parábola sobre a semente. E a quarta sobre o grão de mostarda. Jesus, ele fala para a multidão em parábolas, para que eles não possam compreender. Afinal disso, ele fala para os seus discípulos: olha, para vocês é necessário conhecer os mistérios de Deus, mas para a multidão ainda é necessário falar em parábolas. Então, quando Jesus termina de falar com a multidão, a palavra de Deus vai dizer que ele pega a multidão,
os dispensa a multidão e fala para os seus discípulos: passamos para o outro lado. É interessante porque quando eu olho para esse texto, eu vejo 3 coisas importantes na minha ou na sua vida que Jesus faz para que o meu e o seu barco ele não afunda. E de uma forma bem didática, eu quero trazer para os irmãos os 3 motivos pelo qual o barco dos discípulos não afundaram e pelo que o seu barco nessa noite ele também não vai afundar, e Jesus vai trazer o livramento para a tua casa. O primeiro motivo porque o teu barco não vai afundar é porque Jesus disse que você chegaria do outro lado. Entenda-se que a fala de Jesus é: e Jesus lhes disse, passemos para o outro lado. Quando Jesus ele diz, passemos para o outro lado, Jesus está garantindo que o barco, ele vai chegar até o outro lado. Jesus está garantindo que pode surgir o que for, que pode acontecer o que aconteça, mas o teu barco não vai mudar o destino. Ele está garantindo para mim e para você que nós chegaríamos até o outro lado. E outra coisa importante, quando ele diz, passemos para o outro lado, além de garantir que o teu barco vai chegar até o destino, ele está garantindo para mim e para você que você não vai passar sozinho, mas que ele vai passar juntamente com você. Quando ele diz no verbo passar, conjugado na primeira pessoa do plural, dizemos passamos, ele está dizendo, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir o mar, pode vir todas as coisas, mas o teu barco não vai afundar, porque eu irei atravessar contigo. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, o barco pode até estar balançando, mas eu estou passando contigo, e eu creio que ele vai chegar do outro lado. É interessante, porque o cenário é totalmente desfavorável. A palavra de Deus vai dizer no verso de número 37, que se levanta uma grande tempestade, ou um grande vento, e assim faz a tempestade. É interessante, porque o que causa a tempestade no mar é o vento. Não é o mar por si só que se levanta, mas é por causa do vento se levantar que o mar ele começa a se agitar. E nós vamos ver isso porque quando Jesus é chamado pelos seus discípulos para socorrer, veja que a fala de Jesus primeiro é repreender o vento, e depois ele manda o mar se aquietar. Por quê? Nós temos que entender uma coisa, que primeiro Jesus ele fala com o vento e depois com o mar. Por quê? Porque o vento é a causa e o mar é o efeito. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você? É que Jesus ele não vai no efeito, mas primeiro ele vai na causa do seu problema. Jesus ele não vai primeiro resolver o efeito, mas ele vai primeiro resolver a causa. Entenda, há um fator muito interessante que nós temos que entender. E qual é esse fator presbiteral? É simples. Supra primeiro a causa, que o efeito ele se cessa. Então o que Jesus faz? Primeiro ele vai suprir a causa. Qual é a causa? O vento. E depois ele vai suprir o efeito. Então tudo que está causando na tua vida nessa noite, Jesus já está trazendo a solução, porque primeiro ele vai agir na causa, para que assim logo na consequência ele também age no efeito. Sabe por quê? Entenda bem, não era necessário Jesus falar com o mar. Por quê? Se ele está agindo na causa que é o vento, o mar por si só ele iria se acalmar. Só que entenda bem, imagine você estando no barco, e as ondas do mar, elas estão por 3 metros de altura. E aí na primeira vez que Jesus fala para o vento se calar, o mar vai se acalmar sozinho. E as ondas estão a 3 metros. Passa um pouquinho, está a 2,90 metros. A segunda onda está a 2,80 metros. A terceira onda, 2,70 metros. A quarta onda, 2,60 metros. Até o vento ele está na sua total calmaria, irmãos. O barco já tinha suprimido.
O barco já tinha sido engolido, o barco já tinha afundado. Mas Jesus, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai na causa, ele supre o efeito para que as coisas aconteçam de forma simples. O que eu estou querendo dizer para você? É que aquele efeito na tua vida que demoraria 1 ano, aquele efeito que demoraria 6 meses, Jesus está dando um jeito agora. Jesus está fazendo agora, porque ele vai suprir a causa, para que assim você encontre o resultado no efeito da sua vida. E por que ele faz isso? Para que teu barco, ele chegue do outro lado. O segundo motivo porque o teu barco não vai afundar, esse é o mais óbvio, porque Jesus está no barco. Esse é o ponto principal da vida cristã, é manter Jesus dentro do barco da nossa casa. Porque quando a gente mantém Jesus no barco, a gente não começa a ter medo. Os discípulos vendo a situação, imagino eu, que era um balde de água para fora, 3 baldes de água para dentro, um balde de água para fora, 5 baldes de água para dentro. Talvez tenha alguém aqui nesta noite que está vivendo a situação. Você está tirando um balde de água dentro da tua casa e quando você menos espera, já tem 5 baldes de água dentro de novo. A situação não está favorável, a situação está difícil, mas de repente tem um dentro deles que se lembra: Jesus está no barco. É interessante por isso, porque eu vou abrir um parênteses aqui. No livro de 2 Reis, no seu capítulo de número 4, a palavra de Deus vai dizer que tem 3 reis indo lutar contra Moabe: Jorão, Josafá e o rei de Edom. Eles estão caminhando 7 dias no deserto e acaba a água. Não tem água para alimentar o exército, não tem água para alimentar os animais, não tem água para alimentar ninguém. Aí Jorão olha para os reis e fala assim: mas o Senhor nos mandou aqui para que pudéssemos os 3 reis morrer nesse deserto. E aí Josafá, irmãos, está lá. Josafá se levanta e fala assim: não, peraí, não tem ninguém de Deus que a gente possa consultar? E aí um dos servos ouve a fala de Josafá e fala assim: olha, meu senhor, tem um profeta ali a qual nós podemos consultar, o nome dele é Eliseu. E aí Josafá vira e fala assim: olha, está com ele a palavra. Então vão aqueles 3 reis até Eliseu o profeta. Quando eles chegam na presença do profeta, Eliseu vira para Jorão, o rei de Israel, e fala assim: olha, ô Jorão, se não fosse pela presença de Josafá, o rei de Judá, nem para você olharia. O que Eliseu está dizendo? Ainda bem que tem um Josafá no culto, porque enquanto tem um Josafá no culto, Deus está manifestando. Se você é um Josafá, levanta a tua mão e mostra para Deus que tem um Josafá no culto, porque quando tem um Josafá aqui no culto, Deus está trabalhando lá na tua casa. Quando tem um Josafá aqui no culto, Deus está mandando água lá na tua casa. Aí, irmãos, dentro dos discípulos tem um Josafá. E o que o Josafá faz? Tem Jesus no barco. O que eu vou fazer? Vou clamar a ele. E aí ele vai lá e clama: Senhor, não te importas que pereçamos? Quando Jesus se levanta, ele repreendendo o vento e o mar, ele vai tratar com os seus discípulos e vai dizer para os seus discípulos assim: não tendes fé? Por que temais? Isso me lembra uma história de uma irmã, que ela chega para o pastor e fala assim: pastor, eu estou agarrado num versículo. Aí o pastor: sério, irmão? Sério, pastor. Toda vez que eu leio esse versículo, eu me apego no Senhor. Aí o pastor vira para ela e fala assim: amém, irmã, qual é o versículo? Aí ela fala: é Salmo 56, versículo de número 3. Aí o pastor fala: e o que diz no Salmo, minha irmã? Aí a irmã diz que todas as vezes a qual eu tiver no medo, eu confiarei no Senhor. Você deu glória por esse, né? Aí o pastor virou para ela e falou assim: irmã, eu tenho o melhor. Aí a irmã falou: sério, pastor, um melhor do que esse? Aí ele: sério. Qual é, pastor? Isaías 12:2. E o que diz, pastor? Isaías 12:2
2. Porque eu confiarei nele e por isso eu não terei medo. Jesus está dizendo: toda vez que você confia, o medo não entra na tua casa. Toda vez que você confia, não tem por que temer. Jesus está dizendo: se eu estou no barco, por que é que ainda você tem medo? O teu barco não vai afundar, porque Jesus está nele. Pega na mão do teu irmão, chacoalha ele e diz: o teu barco, nesta noite, ele não vai afundar, porque Jesus, ele está no barco. É interessante que existem apenas 2 homens na Bíblia que dormem na tempestade, missionária Raquel. Um deles é Jonas e o outro é Jesus. Só que há uma diferença entre os dois. Por quê? Porque Jonas na tempestade, ele está dormindo o sono da desobediência, e Jesus está dormindo o sono da confiança. Jonas, ele está dormindo o sono da fuga, porque ele não quer ir para Nínive. Mas Jesus está dormindo o sono do destino, porque ele tem que chegar até Gadara, para que ele possa libertar aquele homem. Jonas está dormindo o sono para não cumprir a sua missão, mas Jesus está dormindo o sono, porque era necessário passar por Gadara. E Jesus, ele é extremamente especialista em passar em lugares dificultosos para encontrar aquele que ele quer. Sabe por quê? Vou dar um exemplo para você. Em Evangelho de João, no seu capítulo 4, vai dizer que era necessário passar por Samaria. Para os discípulos não era necessário, mas para ele era necessário. Por quê? Porque ele tira o encontro com aquela mulher samaritana. Ele é especialista por passar em lugar. A palavra de Deus também, no Evangelho de Marcos, vai dizer que ele passa pelos confins de Decápolis para encontrar um homem que tinha uma fala ruim, que não falava bem, para que ele pudesse libertar esse homem. Era necessário ele passar pela tempestade para que ele pudesse chegar até Gadara. Mas presbítero, eu não estou entendendo. Aí eu quero te dizer uma coisa, e você se alegra e glorifica o nome do Senhor se você achar por bem. Mas era necessário ele passar pela cruz do Calvário para que ele pudesse encontrar a minha e a sua vida. Jesus está dizendo: eu passo por lugares difíceis para tentar te encontrar, para tentar te salvar, para tentar te socorrer. Então descansa, porque nessa noite eu estou dentro do teu barco. Olha para cá. Terceiro e último motivo porque o teu barco nessa noite não vai afundar. Porque Jesus está na polpa do barco. A polpa do barco é um lugar de proteção e confiança. Jesus, a palavra de Deus fala que ele está deitado na polpa do barco. É interessante porque quando Jesus ele está na polpa, existem 2 pontos. Um é a proteção, e o outro, a polpa, é onde fica o capitão do barco. O capitão dos barcos, ele costuma estar na polpa. Por quê? Ele estando na polpa, ele consegue direcionar os seus marinheiros. Ele consegue direcionar qual é o caminho a qual deve seguir. Ele grita de lá: bombordo, vira à direita, bombordo à esquerda. Porque ele está direcionando o barco. E da mesma forma qual ele está protegendo. Qual é a proteção? Quando ele direciona, não tem como o barco colidir com nada, não tem como o barco encontrar obstáculos. Então ele vai direcionando. Jesus está dizendo: eu estou na broa para te dar proteção e também para te dar direção. E quando Jesus ele está no barco, não tem como o teu barco afundar, porque ele está te dando a proteção e ele está te dando a direção por onde você quer andar. Ei, meu irmão, se eu fosse você, eu já entregava o timão nas mãos do Senhor, deixava ele conduzir esse barco aí. Para de querer tomar o controle de tudo. Entregue o controle nas mãos do Senhor e deixa que ele te guie, deixa que ele te direcione. Simplesmente aguarde, porque o teu barco não vai afundar. E sabe qual é o melhor quando ele está na direção? O verso de número 37 vai dizer assim:
e houve uma grande tempestade. Aí o verso de número 39, ele vai dizer, e houve uma grande bonança. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? É que do mesmo tamanho que a tempestade que você está passando, é o mesmo tamanho da grande bonança que Ele vai distribuir sobre a sua vida. Jesus está dizendo, eu não devo nada para ninguém. Da mesma forma que você está passando pela tempestade, é a mesma forma que Ele vai liberar a bonança na tua vida. E é interessante, aqui é o caminho para o final. Após Jesus acalmar o vento e a tempestade, o cenário muda. Qual é a mudança do cenário? Primeiro, Jesus dá um puxão de orelha nos seus discípulos. Não tem fé? Tem medo ainda? Está andando comigo há tanto tempo e ainda tem medo do que eu posso fazer? Jesus está dizendo assim, tem tantos anos de crente, mas ainda não acredita que eu posso fazer ao teu favor? Tem tantos anos vindo para a igreja e mesmo assim ainda não acredita que eu posso fazer, que eu tiro, que eu livro, que eu faço, que eu curo, que eu dou vida, que eu trago vida, que eu dou esperança? Ainda não percebeu isso? Jesus, ele dá uma bronca nos seus discípulos, mas quando ele dá bronca, o cenário muda. Por quê? De medo agora que os discípulos estavam sentindo, eles vão ter admiração. Presbítero Levi, por quê? Quando eles têm a admiração, eles vão um acotovelar o outro e dizer, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A pergunta dos discípulos é, mas quem é este? Essa pergunta não é indagação de quem é Jesus, no sentido de que é por quem ele acha que ele é, para nos dar bronca. Não, a pergunta dos seus discípulos é, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante porque muitas vezes a gente está numa campanha como esta e a gente acha que é difícil Jesus fazer algo na nossa vida, e quando Ele faz, muitas vezes a gente indaga, mas quem é esse Jesus que pode fazer algo nas nossas vidas? Quem é esse que pode fazer que até o vento e o mar se acalmem? Quem é este que eu não estou entendendo quem Ele é, mas Ele está dando livramento para minha casa? Quem é este que está trabalhando no coração do meu filho nesta noite? Quem é este que está trabalhando no coração do meu marido nesta noite? Quem é esse que está trabalhando lá no meu local de trabalho, onde tudo parece desespero, mas Ele está agindo da mesma forma? E a indagação muitas vezes ela surge, e aí vendo dentro dessa indagação, meus irmãos, se a gente fosse analisar biblicamente, a Bíblia ia dizer exatamente assim para mim e para você, quando eu e você perguntasse, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E biblicamente ele dizia assim, em Gênesis, no seu capítulo de número 3, no verso de número 5, 15, ele é aquele que esmagará a cabeça da serpente. Em Gênesis, no seu capítulo de número 18, ele é o Jeová Roi, aquele que te vê. Se fosse perguntar para a Bíblia, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Em Gênesis, no seu capítulo de número 22, ele ia dizer, este é o Jeová Jireh, o Deus provedor. Se fosse perguntar para o livro de Êxodo, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Ele iria dizer, ele é a coluna de nuvem durante o dia, e também é a coluna de fogo durante a noite. Em Êxodo também, ele é o Cordeiro Pascal na minha e na sua vida. E em Êxodo também, ele é o Jeová Nissi, que quer dizer, o Senhor é a minha bandeira. E também no livro de Levítico, sabe quem ele é? Ele é o sacrifício perfeito, e ele também é representado pelo tabernáculo, e é o único sumo sacerdote na minha e na sua vida. Entenda bem, os discípulos estão questionando, quem é este? E a Bíblia está dizendo, no livro do profeta Isaías, ele é o Emanuel, o Deus conosco, mas também ele é o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, e o Pai da eternidade.
verdade. Se fosse perguntar, Jó, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe o que ele iria responder? Ele é o meu Redentor, que se levantará e virá para me socorrer. Se fosse perguntar no livro de Salmos, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe o que o salmista iria dizer? No Salmo de números 22, ele ia dizer, no 23, desculpa, ele é o nosso pastor, e nada nos faltará. Se fosse no Salmo de número 24, quem ele é? Ele é o rei da glória. Se fosse no Salmo de número 118, sabe o que ele ia dizer? Que ele é a pedra a qual os construtores rejeitaram, ou melhor, ele é a pedra angular. E sabe o que os discípulos estão ainda dizendo? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí o Evangelho de João vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus, o que tira todo o pecado do mundo. Ele é o caminho, ele é a verdade, e ele também é a vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. No Atos dos Apóstolos, ele é o ressuscitado, que um dia ele vai voltar para encontrar comigo e com você. E se fosse perguntar para João, no livro do Apocalipse, João, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe o que ele ia dizer? Que ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio e ele também é o fim. E ele é aquele que diz para mim e para você: eis que cedo e venho. E sabe o que a noiva e o Espírito diz? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Você pode levantar a mão e adorar o Senhor por esta palavra. Meu Deus. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga para ele: se prepara. Não, gente, diga forte, diga: se prepara. Jesus vai deixar você saber dos livramentos. Fala de novo: Jesus vai deixar você ficar sabendo dos livramentos que ele tem dado no secreto aos teus. Oh, aleluia. Irmãos, eu quero rapidamente falar de oferta, enquanto os meus amados irmãos diáconos da casa de Deus